Momento EBD. Olá, estamos em mais um episódio do nosso Momento EBD e hoje novamente com a presença do pastor Eliseu aqui e vamos incorrer um pouco na história da Escola Bíblica Dominical, né, dentro desses 139 anos. Não é isso, pastor Eliseu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. De novo, dizer que é uma alegria de participar desse Momento EBD, sempre com algumas informações novas para alguns e, de repente, para outros relembrarem, né? De olho nessa instrumentalidade tão assim que a Escola Dominical tem na construção da história das igrejas, né? Principalmente a Igreja Presbiteriana. Que é mãe, né, de diversas igrejas, né, dentro desse tempo, né, centenário que a nossa amada igreja tem. E o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil é o reverendo Ashby Green Simonton, né, que ao chegar aqui em 1859, muito novinho ainda, ele aprende a nossa língua materna e de uma forma bem rápida, né, pastor? Isso foi uma estratégia? Eu creio que foi uma estratégia do Espírito Santo, porque realmente o pastor Ashbel era novo, ele chegou aqui no Brasil com 26 anos de idade, mas assim, ele é, pelo que eu vejo, né, na biografia, um perfil de alguém muito intenso. Ele, 4 anos antes de chegar ao Brasil, foi a conversão dele. Ele ouviu um sermão numa semana de oração e entregou a vida a Cristo Jesus. Naquele ano mesmo, ele já pediu para ir para o seminário. Ele fez o seminário em Princeton. E no sermão do pastor Charles Hodge, de um apelo missionário, então ele colocou diante de Deus em oração e já fez um pedido para missões estrangeiras para vir para o Brasil, mas ele não falava português. No diário dá a entender que ele fez algumas tentativas, mas ele chegou aqui em 12 de agosto de 1859 sem falar o português, pelo menos, né, para o gasto. Fluente, né? Fluente. Ele no diário diz que houve algumas tentativas, mas ele fez os primeiros cultos em inglês e começou logo a estratégia de evangelização, mas aprendendo. Ele foi professor de inglês aqui, ele ensinou inglês, mas um modo dele, então, fazer um intercâmbio com a língua, né, uma forma inteligente. Ele aprendeu o português, e é interessante que o primeiro trabalho dele em português foi em 1860, com a fundação da primeira escola dominical presbiteriana. Ele começou uma escola dominical com pouca gente em português. E daí, então, o trabalho foi se estendendo, de modo que a marca da Igreja Presbiteriana sempre é a escola dominical como um instrumento de ensinar a Bíblia, trazendo a pessoa ao conhecimento e crescimento nesse conhecimento, de modo, então, ela se tornar membro da igreja. Então, geralmente, a história das igrejas, pelo menos até anos atrás, começava a escola dominical e depois é que nascia a igreja. Né, do ajuntamento, né, daquela ferramenta missionária, né, e evangelística que sempre foi a Escola Bíblica Dominical, nasceram diversas igrejas aqui, né, no Brasil. E trazendo um pouco mais, né, afunilando um pouco mais para a nossa história daqui de Fortaleza, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, o reverendo Delacy Wardlow, né, ele inicia a implantação da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, né, literalmente em 8 de julho de 1883. Houve um culto, 13 pessoas, né, vieram a confessar, né, a Cristo no momento. E como se deu o desenvolvimento ali da igreja e da escola bíblica dominical? O pastor Delacy chegou em 1882, né? Chegou antes, então, todo aquele preparo, é lógico, e também a questão da língua, né? A língua sendo aprendida. Esse primeiro culto, com a conversão de 13 pessoas, ainda foi em inglês. Então,
havia tradução ali, né? Mas ele continuou o trabalho, ele aprendendo a língua, e ele travou discussões tremendas com o catolicismo, né? Era muito tempo de polêmica, então de realmente pressão, perseguição. Então um dos meios era no grupo menor, que era a escola dominical, assim nesse tempo poder ensinar, porque como nós já dissemos antes, o púlpito ele é unilateral, né? Ele parte ali a pregação, o desafio, mas a estratégia da escola dominical, onde o aluno pode falar, fazer perguntas, então isso foi fundamental para esse desenvolvimento, porque aí a luta era muito grande contra a superstição, até a mesma questão da política, né? O domínio do catolicismo romano, a autoridade de alguns padres era muito grande, então isso dominava a população. Então, os convertidos ou os interessados tinham no recurso da escola dominical a condição de ir tirando dúvidas, né? Então, não ficava só uma coisa assim, pregada de púlpito, a pessoa só ouvindo e tal. Não, ela tinha um momento ali, era um grupo pequeno, né? Onde a Bíblia era estudada de uma forma mais próxima, né? Um grupo pequeno, né, pastor? Mas, contudo, em pouco tempo se estabeleceram como igreja ali no prédio da Conde de Deus, né? E que deram tantos frutos e eram, além das salas da Escola Bíblica Dominical, né, também abençoava o Sibima, né, como um espaço de aprender a palavra do Senhor e de formar, né, pessoas para a pregação do Evangelho. O Sibima é da Igreja Batista, né? E teve o início da história, a implantação, o desenvolvimento, e é interessante essa parceria com a Igreja Presbiteriana. Foi no ministério do pastor Alcides Nogueira, reuniram-se lá e aí, crescendo o trabalho, foram para o prédio próprio. Mas a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, com relação ao ensino, sempre teve essa visão mais abrangente. O Colégio 7 de Setembro nasceu também nas dependências da Igreja Presbiteriana. Então, é interessante a gente ver a visão da igreja em investir no estudo da palavra, no conhecimento, entendeu? Então, isso faz com que haja parcerias. O desejo da Igreja Presbiteriana é fazer com que os crentes aprendam a palavra de Deus e vivam a palavra de Deus. E o recurso do ensino, como eu volto a dizer, é interessante no grupo da classe dominical, porque há essa interação, né? Perguntas e respostas. Às vezes o professor tem que se preparar para uma determinada pergunta que ele não consegue abordar naquela aula, para voltar nesse assunto na outra aula. Mas a escola dominical, né, ela é estruturada, ela tem as classes, cada um com o seu objetivo, né, a sua dinâmica, o material que nós usamos, sempre voltado para a doutrina reformada, mas o objetivo é crescer no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer, né, a palavra de Deus. A escola dominical faz parte da história da Igreja Presbiteriana. Então, não sei hoje se algum lugar aí do Brasil, eu não tenho conhecimento, né, se há alguma igreja presbiteriana mesmo, confessional, que tenha abolido a escola dominical, porque faz parte da estrutura, né? Nós queremos que os crentes perseverem na sua fé e tenham conhecimento a respeito dessa fé. É isso que livra do falso ensino, das heresias, e ainda mais agora nesses dias, quando há tantos ensinos distorcidos, né, e tantas novidades, tanta teologia que tem surgido aí, e que a pessoa incauta vai assimilar porque está numa igreja, alguém está falando, alguém está ensinando, o pastor está lá na frente, então a pessoa, às vezes, ela engole isso, né? E o aluno da escola dominical, eu creio assim, já tem mais recurso de poder filtrar essas coisas que estão vindo aí, né? Que estão aí e virão. Inclusive para questionar e confrontar, né, essas falsas verdades, né? Verdade, ela sempre é verdade.
Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve assim: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O Senhor Jesus diz que a verdade é quem liberta. E a verdade é Ele. E se realmente Ele libertar, o ser humano fica livre. Ou seja, nada o prende. Não é uma religião, não é um ritual, não é? Ele é atento à palavra de Deus. Então, o livro-texto, né? Assim que fala, professora, livro-texto, né? O livro-texto da escola dominical é a Bíblia. Desde o hall de berço até a classe do ancião, as classes que surgem com assuntos por interesse, né, grupos de interesse, mas a base sempre é a Bíblia. Domingo é dia do Senhor. Domingo também é dia da escola bíblica dominical. E até o próximo Momento EBD.